Orar a Deus. Vamos lá, João, capítulo número 4, verso 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Amém? Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Cada culto você vem à igreja para adorar a Deus. É uma forma de você adorar a Deus. Nós não vamos só à igreja adorar, nós vamos depois entender a função da igreja com seus membros. Mas nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, amém? Amém. E como é que nós fazemos esse serviço a Deus? Alguém abra Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Olha como a gente adora a Deus, a gente serve a Deus. E como é que a gente serve a Deus? Paulo diz aí, Romanos 12. De que forma a gente serve a Deus? Rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois, irmãos, Pela compaixão de Deus, e apresenteis Vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso vosso culto racional. Muito bem, como é que você serve a Deus? Com o seu corpo. Você entrega, você vem ao culto, você serve a Deus com os seus pés, com as suas mãos, com a sua boca, com os ouvidos, com os olhos. Não é? Você tem que apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável, a cabeça, não é? Ter o pensamento igual a Cristo, a mente de Cristo, pensar como Cristo. Inclusive o próximo verso diz isso. O que diz o próximo verso? E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, não vos conformeis. O que significa conformar com o mundo? Conformar é tomar a forma do mundo, não é? Nós não vamos tomar a forma do mundo, mas nós seremos o quê? Renovados, transformados, não é? Tem um crente conformado, tem um crente deformado, mas também tem um crente transformado, renovado, amém? Então a gente quer ser transformado, renovado, e a gente apresenta nosso corpo a Deus para servir a Deus, não é? Servir a Deus, adorar a Deus. Então a primeira missão da igreja é com relação a Deus, amém? Então nós temos uma missão com relação a Deus, adorar, servir. Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, quero fazer a tua vontade. A oração do Pai Nosso não é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, mas seja feita a tua vontade. Amém? Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Muitos crentes querem usar Deus como Deus servir eles, Deus fazer a vontade deles. É solteiro, quer casar, quer que Deus dê um casamento. Está desempregado, quer que Deus dê um emprego. Está sem casa, quer que Deus dê uma casa para ele. Nós não usamos Deus. Deus pode dar tudo isso? Pode. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não serão dadas, serão acrescentadas. Ele já deu tudo que você precisa. Ele só vai acrescentar agora a sua vida. Amém? Você não precisa de mais nada para ser feliz, porque Ele já deu tudo para você. Agora Ele vai acrescentar. Deus pode acrescentar? Pode. Mas a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a missão da igreja é buscar a Deus, não é? Deixa eu acrescentar mais uma aqui. Cadê a caneta? A missão da igreja é buscar a Deus, é adorar a Deus e é servir a Deus. Pronto. Buscar a Deus, vamos falar? Buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Essa é a missão da igreja. Simples, não é? Deus tem que ser primeiro. Se Ele não for primeiro, não vai ser segundo. Amém? Essa é acho que ontem eu vi um vídeo
de uma irmã falando, se corta um bolo, né? O marido corta o bolo. Para quem vai o primeiro pedaço? Ela falou que ela queria para ela. Se desse para a mãe dele, ela não ia gostar. Não é? Mesmo que ele desse o resto do bolo para ela. E ela falou uma coisa verdade. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que dar o primeiro para Deus. Aleluia. Você nunca dá o resto para Deus. Você dá o primeiro para Deus. Amém? Buscar em primeiro lugar a Deus. Então, a missão da igreja para com Deus é buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Vamos falar? Buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Essa é a missão da igreja para com Deus. E quando a gente vai servir a Deus, a vontade que a gente vai fazer é a vontade de Deus, não a nossa. Amém? Por isso você tem que negar, às vezes, a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Amém. Essa é a missão da igreja para com Deus. Agora vamos falar da missão da igreja para com seus membros. Qual é a missão da igreja para com seus membros? É edificá-los. E quando eu falo edificá-los, nós vamos edificar como os crentes? Ensinando. Jesus não mandou ensinar, ide e ensinai. O que Jesus fazia no seu ministério? Ensinava. Chamou os discípulos para quê? Para ensinar. Então, a igreja precisa edificar os crentes. A igreja precisa ensinar os crentes. Eles precisam aprender. Amém? Ou, em outras palavras, discipulá-los. Nós precisamos, todos nós estamos sendo discipulados. Então, edificar, ensinar, discipular os seus membros. Essa é a missão da igreja para com os membros. E edificar, ensinar e discipular a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que a Bíblia manda. Então, aqui entra o ensino. O ensino tem um papel muito importante da igreja para com os seus membros. Uma igreja que não tem ensino é uma igreja desorganizada. A igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ser discipulada. A igreja precisa ser edificada. E vamos ler Efésios capítulo 4, verso 11. E essa é a razão porque ele dá ministros. Vai lá, para a edificação do corpo. Lembra que eu dei aí para vocês o corpo de Cristo, a revista? Depois vocês podem ler em casa, não é, com mais detalhes, a natureza da igreja, a procedência. Vamos lá, Efésios 4, 11, e nós vamos ler esse texto, que é o texto, assim, um dos textos básicos da relação da igreja com seus membros. Mas vamos lá, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. É Jesus que dá esses dons, né? São chamados dons ministeriais. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Olha, vamos parar aqui no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Alguém aqui já é perfeito? Não. Deus quer nos aperfeiçoar. Aonde Ele vai nos aperfeiçoar? Na igreja. Deus vai lidar conosco na igreja. Deus vai tratar conosco. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Tem gente que tem dificuldade de amar. Aí Deus coloca um irmão para te pisar no teu calo. Para quê? Você aprender a perdoar. Aí coloca um irmão difícil, que não concorda com nada que você faz. Para você aprender o quê? Amá-lo. Não é? O maior lugar de terapia do mundo é na igreja. Você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a aceitar o outro, mesmo que ele é bem diferente de você, porque Deus quer te aperfeiçoar em amor, para que você aprenda a se aperfeiçoar em amor. E amor não é gostar de quem você quer, amor é aprender a amar a todos. Tem gente que é fácil de amar. Eu sou uma pessoa fácil de ser amada, mas há outros que são mais difíceis, não é? Então, veja bem, nós vamos aprender a amar uns aos outros. Então, presta atenção, olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos
E para que ele quer nos aperfeiçoar? Verso 12 diz, para a obra do ministério. Volta aqui. Deus trabalha com você para a obra do ministério, para que você sirva a Deus. Então, na igreja você cresce para você servir a Deus. Amém? Então, você volta a servir a Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para edificação. Aí, ó. Edificação do quê? Do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Individualmente, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. E nós estamos sendo edificados. Está aí o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade é uma fé firme, uma fé estabelecida. E ao conhecimento, mas não é só a fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos conhecendo o Filho de Deus e conhecendo Ele cada vez mais. A varão perfeito, a crescer. Deus quer que você cresça. Deus não quer que você seja menino a vida toda. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. De Cristo. Amém? Amém. Todos nós temos que crescer. Então, como membros, nós vamos crescer. Não é? Deixa eu pôr aqui. Nós vamos crescer à medida. Crescer à medida e à estatura de Cristo. Amém. Cada crente tem que ser um mini Cristo. Daí o nome cristão. Então você tem que parecer com Cristo. Quanto mais você se parecer com Cristo, melhor você vai conseguir servir a Deus. Então você está na igreja como membro, sendo edificado, aprendendo, né? Às vezes ensinando também, discipulando, para que você cresça à medida de Cristo. Então qual é o padrão de você? Parecer com o pastor? Não. Você tem que parecer com Cristo. Né? Você deve parecer com o pastor naquilo que o pastor parece com Cristo. Agora aquilo que o pastor parece com ele, deixa ele para lá. Pareça com Cristo. Amém? O negócio é você parecer com Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso exemplo. Nós temos que ser como Cristo. Pensar como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, falar como Cristo. É assim que nós temos que agir. Aleluia. Todos nós ser edificados até se parecer cada vez mais com Cristo. Amém? O problema nosso é que nós ainda nos parecemos muito com nós mesmos e pouco com Cristo. Então nós temos que se parecer mais com Cristo. Amém? E olha o verso 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos. Tem muito crente menino. Tem crente que é bebezinho. Qualquer coisa, chora, quer uma madeira, não é? Tem uma pregação que eu faço que eu trago uma madeira desse tamanho para os crentes chorando. Não é? Deus quer tirar a tua mamadeira e te dar uma espada. Deus quer fazer de você um soldado. Você não pode ser criança a vida toda. Menino em Cristo a vida toda. Então, olha só. Para que não sejamos mais meninos. O menino é o quê? Inconstante. Levado por todo vento de doutrina. Surge uma doutrina, ele não sabe se é de Deus ou não, mas ele está atrás. Não é? Você tem que crescer. Você tem que deixar as coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava com menino. Mas logo que ele cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Menino é inconstante. Não tem constância. Um domingo aparece, 3 domingos não aparece. Um culto vem, 4 não vem. Isso é inconstância. O que é uma pessoa constante? Culto, estou lá. Terça, estou lá. Domingo, estou lá. Não é? Você pode ser, o pastor não estava domingo passado, mas estava em outra igreja. Amém? Amém. A coisa mais difícil é eu perder culto, irmãos. Amém. E se eu não estou aqui, eu estou em outra igreja. Pode estar certo disso. Amém? Amém. Então, não perco. Amanhã eu estou no culto. Segunda eu estou dando aula. Então, não perco o culto. É constância. Essa é a diferença. Muita gente quer saber qual é a diferença entre o senhor e muita gente. Porque eu sou constante. Amém. Tem gente que não tem constância nenhuma. Não é? É constante. Nós não podemos ser inconstantes.
Constância. O que é constância? Você começa uma coisa, você vai firme. Amém. Tem gente que começa e para. Já viu? Começa a ler um livro, para no meio do livro. Começa um curso, não termina, para no meio do curso. Não é? Começa a frequentar a igreja, não frequenta a igreja, para no meio da igreja. Desse jeito você não chega a lado nenhum. Não é? Você tem que ser constante. A Bíblia diz: sede firmes E constante. constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Amém? A primeira coisa que é importante é constância. Então você não pode ser inconstante. Menino é inconstante. Inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Vem o vento de doutrina, você vai. E o pior, às vezes vai pelo engano dos homens. Cuidado, tem muito enganador por aí, irmãos. Tem muita gente que só quer o seu dinheiro. Não está preocupado com nada. Esses dias eu vi uma que no Facebook, a pessoa colocou: eu oro por você. Aí a irmã estava precisando de oração, ligou para ele. Então eu vou orar, mas eu vou subir no monte, eu vou gastar gasolina, então manda R$500 para mim. Vixe. A minha gasolina que eu for lá no Uau. monte. Só que ele pega R$500 de um, de outro, ele vai uma vez no monte. Leva 10 nomes e leva R$5.000. Será que ele vai de helicóptero, não? Do jeito que ele cobra, dá para ir de helicóptero. Né? Ele nem vai subir no monte, ele vai de helicóptero, de asa delta. Então, veja bem, R$500 para ir orar. É só para pegar o dinheiro da pessoa. E está cheio disso. E o pior é que as pessoas são como criança, vai atrás disso. Não é? Jesus ensinou o seguinte: de graça recebesse, de graça dai. Pessoa que te cobra para te dar uma profecia, sai fora dele. Você está sendo enganado. Yes. Amém. Amém? Verdade. Não seja criança, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Eles se introduzem na igreja, você fica enganado, você às vezes não lê muito as escrituras, não entende, e ele está te tapeando e você está sendo enganado, e está gostando de ser enganado. Amém. Enganam fraudulosamente, não é? Agora, nós devemos seguir o quê? A verdade. O que é a verdade? Jesus. Amém. Antes, seguindo a verdade em amor, porque também a verdade sem amor é cruel, não é? Nós temos que falar a verdade, mas tudo tem que ser feito em Amor. Olha só, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, e aqui é que entra, bem ajustado e ligado. A igreja tem que estar ligada, pelo auxílio de todas as juntas, todos juntos, vamos unir, vamos fazer uma coisa, faz todo mundo junto, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo, para edificação. A igreja deve ser edificada em amor. Notou quantas vezes ele fala amor aí? Amor, amor, amor. Então nós somos edificados em amor. Então presta atenção. Primeira missão da igreja para com Deus. Qual é a missão da igreja para com Deus? Adorar. Adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Amém? Depois, para com os membros, edificar, ensinar, discipular, para que o crente cresça a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Amém? Cristo. Agora, uma vez que nós estamos fazendo a nossa missão para com Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, para com os membros, edificando os crentes, ensinando os crentes, discipulando para que eles cresçam a estatura de Cristo. Agora sim, nós vamos para a nossa missão para com o mundo. Qual é a nossa missão para com o mundo? Evangelizá-los. Mas você nunca fará um bom evangelismo evangelizá-los. Ou seja, ir e pregar. Se você não crescer, não é? Um crente inconstante vai evangelizar o quê? Um crente que não cresceu, não aprendeu, vai falar o quê? Por isso você tem que aprender. Para quando te perguntar a razão da tua fé, você saber como responder. Você nota que eu comecei com a nossa missão com Deus, com o membro e depois com o mundo. O problema é que a gente inverte as coisas.
Tem gente que se converte e já quer ir lá para a África pregar o Evangelho. Não ganha ninguém em ritmo, mas quer ir lá na África fazer a obra. Não é? Não ganha o vizinho para Cristo, mas quer fazer a obra. E quer ser chamado de missionário. Sem ter estudado, sem ter aprendido, sem ter... Jesus mandou os seus discípulos, mas mandou depois treinar eles quanto tempo? 3 anos andando com ele, aprendendo com ele. E a escola de Jesus não era igual a que eu dou aqui terça-noite. A escola de Jesus era para estar com ele sempre. 3 anos, mas era 3 anos tempo integral. 3 anos de manhã à noite. Amém. 3 anos vendo os milagres. 3 anos aprendendo milagre e sendo desafiado na fé. Quando eles perguntavam, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Por causa da vossa pequena fé. Essa casta só sai com jejum e oração. Então Jesus ensinou, e depois de ensinar 3 anos, ainda antes deles ir, falou, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ah, Pedro nunca foi para uma escola. Porque a escola é melhor que estudar com o mestre dos mestres. 3 anos, vivendo em tempo integral, vendo como ele orava, pedindo para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Na prática, 3 anos andando com Jesus. Amém? 3 anos andando com Jesus. Vem, e ainda no final de 3 anos, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Então aí sim, depois que a gente cumpriu nossa missão com Deus, de adorar, de servir, de buscar a Deus, com os membros, de aprender, de ser discipulado, de crescer a estatura de Cristo, aí sim, vamos ao mundo. Agora sim, vamos evangelizar o mundo. Vamos pregar o Evangelho. Pregar, irmão, pregar o Evangelho é falar de Jesus. Não é discutir a religião do outro. Não é dizer para o outro, a tua religião não presta, a minha que é boa. Não, não é assim que se evangeliza. Não é falando mal dos ídolos que a pessoa adora, falando mal das práticas que a pessoa faz. Evangelizar é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. Vai surgir perguntas? Vai. Mas você tem que saber responder. Você tem que ter graça de Deus para responder. Mas você tem, e eu vou, nessas aulas aqui, eu vou ensinar vocês a evangelizar. Você vai aprender a evangelizar. Amém. Amém? Não é comigo, você vai aprender com Jesus. Eu vou mostrar como Jesus fazia para você aprender com ele. Quando Jesus foi ganhar lá a mulher samaritana, o que ele falou? De água, que era o interesse dela. Ela foi no poço fazer o quê? Conversar com Jesus? Não, ela foi no poço buscar água. Como é que Jesus começou? Pediu água. Pediu água para ela. A água era importante para ela. Então começou a conversa com a água. Jesus mostra como evangelizar. Não é? O homem que estava no poço, no tanque de Betesda, Jesus chegou lá e pediu água para ele? Não. Jesus falou com ele do quê? De cura. O homem estava lá para quê? Ser curado. Ser curado. Você tem que aprender a notar em Jesus como você faz. Você tem que achar o que interessa para a pessoa. E aí você fala com ela de acordo com o interesse dela. E isso é para iniciar a conversa. Não é? Tem gente que às vezes pessoal que vai bater de porta em porta para evangelizar. Às vezes a pessoa está fazendo comida, chega na hora errada. A pessoa vai atender, queima a comida. Não é? Ele vai dar ouvidos a você? Nunca. Não é? Você tem que saber como iniciar a conversa para evangelizar. E eu vou mostrar métodos que você deve pregar. Outra coisa, você tem que levar uma mensagem sólida do Evangelho. Você tem que entender quanto tempo você tem para falar do Evangelho. Às vezes, se eu encontro bem rápido, deixa só um folheto com a pessoa. Você está evangelizando. Nós vamos aprender tudo isso. Amém? Então, eu vou ensinar como fazer evangelismo em massa, que são cruzadas, e vou falar como fazer o evangelismo pessoal, que é pessoa a pessoa. Quando a gente fala de evangelizar, existem 2 formas.
uma em massa, você atinge um monte de gente. Mas isso não é para todo mundo, são para evangelistas como Billy Graham, que alugam o estado, você tem que ter recursos, tem que fazer. E tem o evangelismo pessoal, que aí você vai dirigindo as pessoas. Jesus fazia os dois? Fazia. Jesus tanto atendia as multidões, como atendia uma pessoa. Amém? Amém. Vamos aprender os dois. Mas Deus está te chamando para evangelizar em massas? Amém. Então nós vamos falar de evangelizar, pregar, anunciar o evangelho, proclamar. E aqui, quando nós vamos anunciar, pregar, proclamar, nós não vamos discutir com as pessoas, nós vamos anunciar o evangelho. Amém? Anunciar. O máximo que eu faço é levar o evangelho da minha boca ao ouvido da pessoa. Quem leva do ouvido ao coração é o Espírito Santo. Amém. Eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Você vai aprender durante esses meses aqui que nós vamos passar, semanas, falar como evangelizar. Evangelizar em massa, vai pregar, proclamar, como é que deve ser a mensagem. Você vai pregar ao ar livre. O que você vai pregar? Qual é o tema? Salvação, não é? Você não vai pregar a doutrina, os 16 pontos que a Assembleia de Deus crê no ar livre. Não, isso daí serve para a igreja. Há mensagens que são para a igreja, os membros. E há mensagens que são para os mundos não crentes. Aqui é os não crentes. Então nós queremos alcançar os não crentes para Jesus. Amém? Agora, para alcançar os não crentes, é preciso saber, é preciso aprender. E há métodos e graça. Nós vamos alcançar todos? Não. Nem Jesus alcançou todos. Nem Jesus, que fazia milagres, quando ele chegou em Jerusalém, ele não curou, em Nazaré, na sinagoga onde ele fora criado, ele não curou muita gente. Jerusalém também, não é? Nem Jesus alcançou todos. Mas nós vamos pregar e anunciar e falar. Amém? Então nós vamos aprender também, aí nós vamos entrar no evangelismo. Então, missões. Essa foi a primeira aula introduzindo essa matéria que nós vamos estar estudando e depois nós vamos praticar, eu vou ensinar e a gente vai sair para evangelizar. Amém? E nós vamos ganhar almas para Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Quantos creem? Amém? Eu creio nisso. Aleluia. Eu já fiz evangelismo na cadeia, já fiquei trancado com presos, pregando para eles, já fiz evangelismo em hospital, já fiz evangelismo em praça pública, já preguei em ônibus. Eu acho que eu tenho algo para ensinar para vocês. Vai? Amém. Amém. Quando eu comecei, eu não era pastor assim, pregava no púlpito, eu pregava na praça, eu pregava no ponto do ônibus, eu pregava dentro do ônibus. É assim que se começa. Amém? E aí você vai pregar e vai anunciando o evangelho. Já ganhei na praça pública, já ganhei gente que se converteu, se tornou pastor. Tinha um irmão que ele tinha uma igreja, outro dia eu visitei ele, tinha uma igreja de 700 membros. Eu falei, caramba, eu não tenho igreja de 700 membros, como é que você conseguiu? Não é? Mas eu que ganhei ele para Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, amém? Então, veja bem, ele ganhou, eu só ganho 20, 30, mas ele ganhou 700, não é? Então eu tenho 720 na minha conta, os 700 que ele ganhou e os 20 que eu ganho, amém? Então, é assim, você vai ganhar gente para Cristo. Então, vamos lá, qual é a tríplice missão da igreja? Eu ia trazer um negócio desenhado para vocês isso, mas deu um problema na internet, eu não consegui printar, mas vocês podem tirar foto, amém? Vamos lá, nós vamos aprender durante esses 10 ou 12 terças-feiras, nós vamos aprender evangelismo, missões e discipulado. Qual é a missão da igreja? Primeira missão da igreja primária, a missão para com Deus. Qual é a missão para com Deus? Buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus.
Aí a igreja tem uma missão para com seus membros. Qual é a missão da igreja para os membros? Ensinar, edificá-los, discipular, crescer, para que nós nos pareçamos com Cristo. Uma vez que nós somos discipulados, ensinados, estamos cada vez mais parecendo com Cristo. Agora a gente vai ao mundo. Fazer o quê? Evangelizar, pregar, proclamar a quem? Aos não crentes, para que eles se tornem crentes. Amém? Quanto mais preparado você tiver, mais fácil será você ganhar os não crentes. Amém? Amém. A obra é do Espírito Santo, mas você tem que se preparar. Amém. Você tem que saber o que falar. Você tem que saber quando falar. Você tem que saber a quantidade que você vai dar de informação para a pessoa. Senão, tem gente que mata a pessoa antes de ganhá-la. A pessoa já está morta nos pecados e delitos, você mata a fé dele antes dele se converter. Por quê? Porque falta de preparo. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, um dos melhores que teve, foi o 16º presidente. Abraham Lincoln, antes de ser presidente, ele era lenhador. E quando ele era lenhador, uma vez chamaram ele para cortar essa sequoia, sabe? Bem grande. Ele olhou bem a árvore, falou para o homem: eu vou gastar 7 dias para pôr ela embaixo. E o homem falou: você vai trabalhar como? Ele falou: eu vou passar 6 dias afiando o meu machado e no 7º eu ponho ela embaixo. Entendeu? Há certas sequoias aí fora que a gente precisa pôr elas para Cristo, fazer elas se prostrarem, mas para fazê-lo, você precisa afiar o seu machado. Amém. Você precisa estar preparado. Amém? Amém. Como é que está o seu machado? Está afiado para derrubar certas sequoias, ganhar almas para Cristo? Jesus sempre falava o que interessava as pessoas. Pedro era pescador. Jesus falou: venha após mim e eu vou fazer você pescador de homens. Amém. Amém? Ele falava a linguagem comum. Joga a faísca certa, né? Exato. E nós vamos aprender a colocar a isca certa para o peixe certo. Amém? Você já foi pescar? Eu já fui. Já pesquei de rede e já pesquei de vara. Não é? De tarrafa também é isso. Mas, quando a gente vai pescar, depende do peixe, você põe o tamanho certo do anzol. Depende do peixe que você quer pegar, você põe o tamanho certo da isca, não é? Para você poder pegar. Amém? Então veja bem, nós vamos aprender essa arte de ganhar almas para Cristo. É uma arte. E claro que a capacitação, a graça, as palavras vêm do Espírito. Mas quanto mais preparado você tiver, mais fácil será ganhar almas. Amém? E sabe qual é uma tristeza hoje? Uma tristeza mesmo. É que muitos membros da igreja, 5, 10, 15 anos na igreja, nunca ganharam sequer uma alma para Cristo. Ou um ganhou uma ou duas e não ganhou mais. Jesus nos chamou para ser pescador de almas. Amém. Jesus nos chamou para ganhar almas. Amém. E você não precisa ter um título de evangelista, de missionário, de pastor, de diácono para ganhar almas. Você pode ganhar almas. Aliás, se você ganhar muitas almas, discipular, ensinar, quem sabe a gente consagra você a pastor. Porque você está mostrando que você tem a chamada mesmo. Amém? Então presta atenção. Você, para ganhar almas, não precisa de título nenhum, só precisa trabalhar para Cristo e estar preparado para ganhá-las. Amém? Amém. E tem uma coisa de ganhá-las para Jesus e outra coisa é discipulá-las. Não é? Porque às vezes a gente ganha, mas você não discipula o peixe. Né? Uma vez você pesca o peixe, você tem que fazer o que depois? Limpar o peixe. Não é? Então, quando as pessoas vêm lá do mundo, elas vêm cheias de carrapicho, de coisa que precisa ser limpo. Então, nós vamos falar aqui, por isso que o último ponto que eu pus é discipulado. Também vamos aprender a discipular, amém? A ensinar.
as pessoas. Muito bem? Entenderam a tríplice missão da igreja? Sim. Para com Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Para com os membros, edificar, ensinar, discipulá-los, fazê-los crescer à estatura de Cristo. E para com os não crentes, evangelizar, pregar e proclamar. E você começa ganhando aqui, e quem ganha alma aqui, ganha em qualquer lugar do mundo. Amém? Quem ganhar alma aqui vai ganhar, pode ir para a África, pode ir para o Japão, para a Europa, para qualquer lugar que você vai ganhar almas para Cristo. Porque a obra missionária não é viajar para os países, é ganhar almas para Cristo. Amém? Amém. É isso que é a obra missionária. Pastor, Perguntas? Pode bombardear, vai. pastor, e com as redes sociais você chega mais longe que você. Muito bem. Aí, ó, você pode ir nas redes sociais. Por que que eu tenho 6.280 vídeos que ninguém vê, mas eu tenho no canal do YouTube? Eu vejo. Amém? Mas tem lá 6.280 vídeos para você ver. Então, é evangelizando. Se o Alexandre Moraes ver, manda cancelar. Ah, sim, ou se converte, um ou outro, né? Mas ele vai ter problema com o Elon Musk agora, não sei se ele vai mandar cancelar mais nada. Vai cancelar nada. Então, tá aí, né? Nós devemos usar redes sociais, usar maneiras, evangelizar, anúncios. Você pode usar o seu Facebook. Entra no meu Facebook, vê se tem lá eu comendo algum prato de comida. Não é que eu não como, né? Mas tem gente que vai no restaurante, legal, amém, você está comendo, glória a Deus. Mas meu Face é anunciando a palavra de Deus. Não é? Quem gosta da palavra entra no meu Face. Quem gosta de restaurante, quem está comendo, né? Tem gente que fica fazendo, aproveitando para mexericar a vida dos outros, né? Eu chamo de Face fofoca. Então tem gente que aproveita para fofocar. Mas vamos usar o Face para evangelizar. Amém. Para ganhar almas para Cristo, para anunciar, não é? A gente põe cartazes às vezes, vai ter um evento. Você usa esse cartaz para convidar pessoas? Use isso, não é? Pega lá o cartaz, ó, manda no seu grupo do WhatsApp, convida um monte de gente, ó, nós vamos a festa da igreja, vamos lá, é o aniversário da igreja, vamos, tal, convida um monte de gente, não é? E assim por diante, para que Jesus falou? Para que saia e encha a minha casa, para que a minha casa se encha, não é? Então vamos encher a casa de Deus. Amém? Vamos aprender a evangelizar, ganhar almas. E olha, o crente que ganha almas e está preocupado em alcançar vidas para Cristo, por incrível que pareça, ele está menos trabalho na igreja. Agora, o crente que não ganha nenhuma alma, ele dá um trabalhão na igreja. Porque ele não trabalha para Cristo, ele vai dar trabalho. Não é? Então, presta atenção, a gente tem que ganhar almas para Jesus. Amém? Se nós formos uma igreja que quer ganhar almas, uma igreja que aprende, é edificada, cresce a estatura de Cristo, busca a Deus, ora a Deus, serve a Deus. Eu esqueci de incluir aqui, orar a Deus também. O crente tem, cadê o caneta? Ganhar pelo menos assim mesmo, né, pastor? Tem que ganhar a si mesmo, não é? Temos que orar a Deus. Então, olha só, a buscar, adorar, servir a Deus, orar a Deus. Amém? A oração é poderosa. Então, tá aí, ó. Essa é a função da igreja. Amém? Amém. Tire foto, porque a semana que vem eu já não lembro mais nada que eu escrevi. Então, tá aí. A função da igreja. Amém. Perguntas? Comentário? Fica bem claro. Tinha um professor que dizia que quando não há pergunta, não há comentário, todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, né? Pastor, Espero que vocês entenderam tudo. Sim. e o que eu acho lindo no evangelismo, tudo que nós temos que ensinar a palavra, mas o nosso testemunho, muitas das vezes, converte muito mais do que o muito falar. Verdade, verdade. Diz que as suas palavras convencem, mas o seu exemplo arrasta. É verdade. Amém? Então nós temos que dar exemplo. Inclusive, eu vou contar uma história só para terminar. Não sei se eu já contei isso, mas vamos lá.
Diz que um vizinho foi convidar o outro. Lá em São Paulo aconteceu. O homem estava chegando em casa com o carro. O vizinho falou bem alto desse lado: meu amigo, domingo que vem eu quero lhe convidar para você ir à minha igreja. O homem pegou, abaixou o vidro e falou: desculpa, eu não escutei o que o senhor falou. Aí ele falou mais alto: meu amigo, domingo que vem eu quero lhe convidar para que você vá à minha igreja. O homem falou: ainda não escutei. Aí ele deu uns passos mais perto. Falou mais alto: meu amigo, domingo que vem eu quero lhe convidar para ir à minha igreja para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O vizinho falou: ainda não escutei. Aí ele foi bem perto do vizinho, chegou assim já no vidro e falou: o senhor é surdo? Ele falou: não sou surdo. Eu sou o seu vizinho. Eu escuto as brigas que você tem com a sua mulher, os palavrão que você fala com ela. E se for para ir para a sua igreja, para ser transformado numa pessoa como você, eu fico onde eu estou, que eu estou bem melhor. Eita. Amém. É verdade. Amém. Qual o problema aí? Testemunho de vida. Testemunho. Isso não é testemunho, é testemunho, né? Ele tem um testemunho. Então as pessoas vão notar você, não é? Você já foi convidar alguém fala assim: eu não vou à igreja, porque a igreja está cheia de hipócrita. Isso é muito comum hoje, não é? Mas um irmão foi uma vez chamar alguém, falou: eu não vou à igreja, porque a igreja está cheia de hipócrita. Falou: não tem problema, sempre há lugar para mais um, pode vir. Pode vir. Não é? Então, sempre há lugar para mais um, pode vir. Então até isso você vai aprender a responder sem ofender exatamente a pessoa, amém? Então sempre há lugar. Desculpa, é porque não quer vir mesmo. Não quer vir e tal, é sempre assim. É a mesma coisa. As pessoas, mas tem tudo isso, você tem argumentos para você responder às pessoas. E eu vou ensinar como vocês respondem isso. Não quer dizer que todo mundo vai se convencer. Mas tem pessoas, pastor, que a gente fala de Jesus, e as pessoas nunca vão para a igreja. Isso. Né? Mas na hora que elas precisam, elas vão atrás Sim, com certeza. Vai atrás, Então por isso a gente deve orar para que elas precisem. Não é? É assim. É porque esse é correr atrás das bênçãos. Isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas percorrem a igreja, faz campanha, sai de uma, vai para outra, mas elas não querem o abençoador, anda 4, 6 horas, até viagem de avião, para buscar a bênção. É a bênção, mas não quer o abençoador. Quer as mãos de Deus, mas não quer a face de Deus. Mas nós vamos aprender tudo isso e vamos até como responder. Pastor, as pessoas não querem ouvir. Tá bom, vai no hospital. Eles não podem fugir, eles estão na cama. Você chega lá e fala: posso orar por você? A maioria fala: sim, pode, por favor. A gente ora, fala, aí depois eles saem. Isso, mas a semente fica plantada no coração. Amém? Amém. Muito bem, nós vamos aprender tudo isso. Não quer dizer que a gente vai ganhar a ritmo inteira para Jesus, mas nós vamos ganhar mais almas, né? Por exemplo, se nos últimos 5 anos você não ganhou nenhuma alma e nos próximos 5 meses você ganhar uma alma, houve um progresso? Amém. Amém? Não houve? Porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Sim, irmã Show, por favor. Mas no caso aí tem gente que tem um dom também, não tem, pastor? Eu vou contar uma coisa para vocês. Não existe o dom de pregar na Bíblia. Amém. Por isso que Jesus falou para todos: ide pregar o Evangelho. Pregar não é um dom. Pregar é abrir a boca e falar. Isso é pregar, não é? Tem o dom de falar em línguas, tem o dom da interpretação das línguas, tem o dom de profecia, tem o dom da palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Sim, tudo isso é dom. Mas pregar não é dom. Pregar é se disponibilizar. E a Bíblia diz: abre a tua boca e eu a encherei. Então, se você abrir a boca e começar a falar, você vai notar que às vezes vem palavras que você nem sabe de onde veio, porque o Senhor vai te dar graça. Mas eu vou ensinar também métodos para vocês de como falar de Jesus. Amém? Amém. Sim. Veio até aqui 2 vezes comigo. Sim. Eu evangelizando uma moça e essa moça ela me deu um golpe. E foi 3 dias chorando aos pés do Senhor. Para tirar aquela dor, sabe? Tem que tomar cuidado com golpes, né?
Existe muito isso também. Por exemplo, eu vou contar um caso lá em Rio Mar. Uma irmã portuguesa que estava querendo ganhar uma conhecida dela, e foi falando de Jesus, a mulher até veio na igreja. Aí essa mulher pediu para a irmã ser fiadora de um carro. E a irmã, como estava querendo ganhar ela para Jesus, o que ela fez? Foi fiadora, não é? Se bem que se fosse comigo, eu não sou fiador de ninguém. Porque Provérbios diz, não te meta por fiador de ninguém. Mas ela foi. A mulher ainda veio na igreja algumas vezes, depois parou de pagar a van. Sabe quem teve que pagar a van toda para a mulher? A irmã. Isso é um golpe. Não é? Levou um golpe violento. Ela ficou pagando 2 anos e meio aquela van e a mulher cavou. E ela não pôde tomar a van da mulher. Então, olha só a situação. Você vai cair nisso. Às vezes você quer ganhar a pessoa te pede algo, você quer agradar e é quando você cai no golpe. Mas nós vamos... me ajuda, me dá oportunidade, né? Estou chegando. Isso. Quero servir a Cristo. Você fala de Jesus, não quero servir a Cristo. Aí eu começo a trazer para a igreja, levar nos eventos da igreja. Aí de repente, a primeira oportunidade... Isso vai acontecer. Mas isso são lições, experiências. Não é? Da próxima vez você fica mais atento. Não é? Lembra que Jesus falou? Eis que eu envio vós como ovelhas no meio de lobos. A grande verdade, nós somos ovelhas no meio de lobos. Não é? E por isso Jesus falou, sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então a gente tem que ser simples, mas não bobo, não é? Tem que ser prudente. A prudência vai junto. Então, nós vamos aprender algumas coisas de prudência. Outra coisa que eu quero dizer, quem está às vezes arrebentado financeiramente, tem uma razão para estar arrebentado. Então tome cuidado para você não ser o próximo com ele. Tá bom? Aprenda isso. A gente não ganha alma dando dinheiro para as pessoas. A gente não compra eles. A gente ganha as almas para Cristo. Não é dando dinheiro, eu estou ganhando ele, deixa eu dar dinheiro então. Não é assim que se ganha alma não. Amém? Não é comprar, né? Não. Até Jesus, quando multiplicou pães e peixe, no outro dia eles vieram, Jesus falou, eu estou dizendo que vocês estão buscando não é por causa do reino de Deus. É porque vocês comeram pão e peixe e saciaram. Então, a gente tem que aprender. O ser humano é terrível. Não é? Então, vamos lá. Qual é a tríplice missão? Para com Deus, buscar, adorar, servir, orar a Deus. Com os membros, edificar, ensinar, discipular, para eles crescer a estatura de Cristo. E com o mundo, evangelizar, pregar, proclamar o Evangelho. Amém. Muito bem. Semana que vem nós vamos concentrar um pouco sobre adoração a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Muito bem. Oremos. Pai querido, Aleluia. Graças te damos nessa noite, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, misericórdia. Te agradecemos essa noite por esse tempo que passamos aqui aprendendo da missão da tua igreja. E nós, como igreja, somos membros um dos outros, que possamos te amar, crescer. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pela tua presença. Ensina-nos a ganhar almas para o teu reino. Aleluia. Que essas almas se convertam. Que o Senhor transforme vidas através de nossas vidas. Aleluia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Amém. Amém.